Meus irmãos, nós estamos continuando nossa série de mensagem, os últimos dias de Jesus. Nós estamos indo para a parte 17 e hoje nós vamos falar sobre Lucas. Na verdade, é o mesmo texto da semana passada, mas nós vamos enfatizar outra coisa desse texto que nós não enfatizamos na semana passada. Então é Lucas 22, versos 31 a 34. O título de nossa mensagem hoje é A Intercessão dos Santos. A Intercessão dos Santos. Diz assim, verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Vamos ler só até aí. Amém. Então nós vimos aqui que a ocasião desse aviso que Jesus Cristo deu a Simão Pedro foi na celebração da Páscoa, a última vez em que Jesus celebrou a Páscoa, e foi quando ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor para ser celebrado pela igreja do Novo Testamento. Então, a igreja do Velho Testamento tinha outra ceia, eles tinham uma ceia também, mas era a ceia da Páscoa, onde eles comiam cordeiro, ervas amargas e pães ázimos. E aí, quando Jesus instituiu uma nova aliança, a nova aliança tem uma nova ceia, que é a ceia do Senhor, com pão e com o fruto da vide. E depois de instituir essa ceia, o Senhor Jesus, ele deu um aviso para Pedro, ele deu um alerta para Pedro, falando sobre a queda de Pedro, que naquela mesma noite, que era a noite em que o Senhor Jesus seria preso, naquela madrugada em que ele seria julgado pelo sacerdote de Israel, ele avisou que antes que o galo cantasse, Pedro iria negar que conhecia Jesus 3 vezes. E Pedro foi tomado de tamanho pavor. Pedro estava com aquele terror que nós cantamos aqui no Salmo 6, profundamente aterrorizado, profundamente perturbado, ao ponto que até uma criada perguntou para ele: você conhece aquele Galileu? E ele ficou apavorado demais para poder dizer que sim, e começou a mentir. Então Jesus deu essa alerta para ele, mas além de dar essa alerta que ele pecaria, Jesus também anexou a essa advertência uma promessa, a promessa maravilhosa do Evangelho, que é a promessa que Jesus ora por nós. E por isso que os verdadeiros crentes, como Pedro era um crente, tem não só a garantia de que estão salvos agora, mas tem a garantia de que serão preservados por Jesus até o fim. Então, se você que é um verdadeiro crente, não estou falando de crentes fakes, mas um verdadeiro crente, você, no momento que você pensou em abandonar Jesus, Jesus já estava orando por você, para arrancar esses pensamentos malucos da sua cabeça e te trazer de volta para o caminho. Ou seja, as orações poderosíssimas de Jesus é a causa de sermos preservados até o fim e entrarmos no céu. De forma que quando a gente entrar no céu, a gente não vai falar assim, foi por meus méritos, mas a gente vai falar, foi graças a Jesus, porque Ele foi o meu Salvador e Ele me salvou, não somente morrendo por mim, mas intercedendo por mim, orando por mim. E aí nós vemos que é isso que ele fala para Pedro, quando ele diz, verso 32, mas eu roguei por ti, quer dizer, por Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E nós sabemos que esse mesmo tipo de promessa não existiu para Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi
destruído por Satanás e lançado no inferno, porque Judas Iscariotes nunca foi um cristão, um crente de verdade. Judas sempre foi fake, inclusive ele sempre foi ladrão, ele roubava o dinheiro das ofertas. Mas Pedro não era falso, não. Pedro era um crente verdadeiro, mas que naquele momento ele sofreu uma queda. E aí Jesus avisa para Pedro, no verso 32, ele diz: eu roguei para que a tua fé não desfaleça, e aí ele acrescenta uma ordem para Pedro. Essa ordem é o que Pedro deveria fazer depois que ele se arrependesse. Ele diz, e tu, Simão Pedro, quando te converteres, palavra converteres aí, quando te arrependeres, conversão, arrependimento, para a gente entender a palavra arrependimento e conversão que a Bíblia usa, é como se você estivesse dirigindo um carro, aí você vai converter para cá, aí você vai dar a volta e vai voltar, porque você estava indo naquele caminho de morte, você estava indo no caminho de pecado, e arrependimento quer dizer que você não vai continuar no mesmo caminho, você vai dar a volta e vai voltar. Por isso que não existe aquela ideia assim de, eu nasci assim, vou morrer assim. Se nasceu assim e morre assim, você vai morrer e vai para o inferno. Porque para ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados. Se Pedro não se arrependesse do pecado dele, ele não seria salvo e não iria para o céu. Então, mas Pedro iria se arrepender, porque o Senhor Jesus prometeu: Pedro, pode deixar que você vai ser envergonhado essa noite, você vai passar vergonha, vai mentir, vai falar bobagem, mas eu vou orar por você, e ao orar por você, você vai se arrepender, e aí quando você se arrepender, por causa da minha oração, tem algo que você, Pedro, tem que fazer. E o que Pedro tinha que fazer? Verso 32, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. A palavra confirma é a ideia de fortalecimento. Pedro tinha a missão de fortalecer os seus irmãos. Ou seja, se a gente parar para pensar, a ordem de Pedro aqui é que, em algum sentido, Pedro deveria fazer aquilo que Cristo fez por ele. Por quê? Porque Pedro caiu, e tendo caído, o que Cristo fez por Pedro? Ele fortaleceu Pedro. E Pedro está falando, quando você se levantar, você também tem que fortalecer os seus irmãos. Você também tem que confirmar os teus irmãos que vão estar fracos. E se vocês lerem as narrativas da ressurreição de Jesus nos evangelhos, vocês vão ver, em Corinto também, vocês vão ver que Pedro foi o primeiro apóstolo a ver Jesus ressuscitado. Então ele foi o primeiro a ver Jesus e a levar a notícia. Não foi a primeira pessoa, porque antes de Pedro, Maria Madalena já tinha se encontrado com Jesus ressuscitado. Mas o primeiro apóstolo a ver Jesus ressuscitado foi o apóstolo Pedro. Mas eu quero explorar aqui que essa ordem de Jesus para Pedro é uma ordem a todos os cristãos que são salvos por Jesus. Ou seja, nós que somos salvos por Jesus, nós que somos aqueles por quem Jesus ora, nós também devemos responder a essa graça de Jesus, buscando a salvação e orando pelos nossos irmãos. E é isso o que a Bíblia chama de intercessão. O que significa intercessão? Intercessão quer dizer orar por outras pessoas. Orar por outras pessoas. Então, tem aquela oração que você faz por você mesmo. Eu vou orar por mim. Eu estou precisando de um trabalho, eu estou precisando de um almoço, estou precisando de comida. Você está orando por você. Agora, quando você ora por outra pessoa que não é você mesmo, o nome disso é intercessão. E aí é importante diferenciar entre duas palavras que tem na Bíblia que não significa a mesma coisa. Existe a palavra mediação
e existe a palavra intercessão. São duas coisas diferentes que a gente tem que diferenciar para fazer o que a Bíblia manda. Mas abro então na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda piedade e honestidade. Está vendo que no verso 1, Paulo usa a palavra intercessões. O que é intercessões aí? Ele está mandando orar por outras pessoas, que no caso aí são os reis e por todos que estão em eminência, quer dizer, os governantes, ou seja, os cristãos devem orar pelos governantes, e tem mais, devem ser gratos pela existência de um governo. Muita gente não para pensar que nós devemos ser gratos pela existência de um governo. Então, se a única coisa que você fala a respeito do governo, da polícia, do exército é só xingar, tem um problema errado com você. Eu só xingo os políticos. Está errado. Por quê? Porque os governantes, a polícia, o exército, eles servem. Para que eles existem? Nós vemos lá no Velho Testamento, por que Davi lutava na guerra? Para proteger o povo. É para proteger o povo de criminosos, é para proteger você de homicidas, de ladrão. Então, por exemplo, teve alguns casos aí no Brasil em que a polícia fazia greve. A gente viu aí nos últimos anos, às vezes greve. O que acontecia? O povo começava a invadir as lojas e saquear tudo. O que vocês acham que aconteceria com a tua casa se eles soubessem que não tem polícia, não tem nada? Ia virar um caos. Os bandidos iam invadir a tua casa, ia roubar tudo, ia dar tapa na sua cara e você não ia ter nada, ia te matar. Então, o governo, o Estado, ele serve para conter a violência, e por isso você deve ser grato, ações de graças, no verso 1, você deve ser grato quando o trabalho deles é bem feito, porque quando o trabalho deles é bem feito, verso 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Você quer ter uma vida quieta, sossegada, sem criminoso, sem bandido te atormentando, então você deve interceder pelos governantes. Então, o que é interceder aí? É orar por alguém. Vamos orar pela polícia, vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo governador, para que eles façam um bom trabalho. Não é para apoiar a corrupção, não. É o contrário, para que eles façam um bom trabalho, e ao fazer um bom trabalho, a gente vai viver uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, intercessão é orar por outras pessoas. Aí ele está falando de orar pelos governantes, mas se orar por vocês. Quando eu chego lá na minha casa, eu oro por vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou intercedendo por você. Então, aí nós vemos que existe uma obrigação no verso 1 de interceder por todos os homens. Então, intercessão é o que nós chamamos de a intercessão dos santos. E aí muita gente também no Brasil não sabe o que significa a palavra santo. 99% dos brasileiros, eu acho, que não sabe o que significa a palavra santo. Santo, o que significa a palavra santo? Abra em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos definir o significado da palavra dentro da própria Bíblia, ok? Na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus,
e o irmão Sóstenes. Verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então, santos aí eram todos os membros da igreja. Então, santo na Bíblia significa justo. É aquele que se separa do pecado para servir a Deus, para servir a Jesus Cristo. Então, na Bíblia, a palavra santo indica todos os que seguem a Jesus. Vocês estão vendo que os santos aqui estão vivos. No Brasil, o pessoal fala assim, santo é alguém que morreu e foi para o céu, está lá no céu, aí é santo. Na Bíblia, não é isso. Na Bíblia, os santos são todos os discípulos de Jesus, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então, eu estou aqui diante dos santos, né? Eu estou aqui diante do meu irmão Santo Vini, eu estou aqui diante do Santo Fabrício, diante do Santo Dudu, que eu estou vendo lá atrás. Então, vocês são santos. Quer dizer que nós somos perfeitos? Não, perfeitos só existe Jesus. Os santos são, verso 2, os que estão sendo santificados. Perfeito é Jesus, e quando você chegar no céu, você vai ser completamente santificado. Mas agora você já está sendo santificado se você segue a Jesus. Então, o que é a intercessão dos santos na Bíblia? A intercessão dos santos é quando vocês, que são santos, oram um pelos outros. Agora volte lá para 1 Timóteo capítulo 2. E vocês sabem que o meu nome é Francisco de Assis. Não podem me chamar de São Francisco de Assis. É meu nome completo, Francisco de Assis Marinho Brito. Eu sou verdadeiro, realmente São Francisco de Assis, porque eu sigo Jesus. Mas vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2. Você vê que aí no verso 1, ele manda todos os santos orar. Ou seja, ele diz que todos os santos, todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus têm que interceder. Então, todo mundo aqui tem que ser intercessor. Se tem alguém nessa igreja que não intercede, que não ora, vocês estão completamente errados, porque os santos, em 1 Coríntios 1, verso 2, são os que em todo lugar invocam ao nome de Jesus, são os que oram. Como é que vai existir cristão que não ora, que não intercede? Então, os santos, no verso 1, são os cristãos. A intercessão do verso 1 é o que todo cristão deve fazer. Agora, se você entender que todo cristão é um intercessor, no verso 5 você vai ver que nem todo cristão é um mediador. Olha só o que diz o verso 5. Porque há um só Deus. Existe mais de um Deus? Não. Há um só Deus. Isso aqui é o primeiro mandamento da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses. Então, há um só Deus. E além de existir um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador. Então, mediador é diferente de intercessor. Então, intercessor, todos nós intercedemos. Intercessor é quem ora pelos outros. O que é mediador, então? Vamos ver o verso 5. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador, porque Jesus, mediador, aquele que está, podemos pensar da seguinte forma, aquele que está no meio. Ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem, então ele é a ponte até Deus, porque ele tem as duas naturezas. Então é como se fosse uma ponte, que está de um lado, a ponte está de um lado e está do outro, para você poder cruzar. Então Jesus Cristo é o único mediador, porque ele é o único caminho até
Deus, é a única maneira de ser reconciliados com Deus. Como Jesus disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sabe aquelas histórias assim, ó, todos os caminhos levam a Roma, tem a frase assim, todos os caminhos levam a Roma. A Roma pode até levar, a Deus não é todos os caminhos que levam a Deus, só tem um caminho que leva a Deus, Jesus. Se você crê em Jesus, você tem Deus. Se você não crê em Jesus, você não tem Deus. É simples assim? Sim. Ah, mas eu acredito que todas as verdades levam a Deus. Então deixa eu fazer só uma pergunta para você. Se eu te der uma conta matemática, quanto que é 1 mais 1? Alguém sabe? 1 mais 1 é igual a 2. A resposta certa só tem uma. A resposta verdadeira só existe uma. Quantas respostas falsas existem para essa conta? Infinita. Se eu falar 3, está errado. Se eu falar 4, está errado. Se eu falar 5, está errado. Se eu falar 10, está errado. Então vejam, meus irmãos, que a verdade, tudo que é verdadeiro é exclusivo. Tudo que é verdadeiro, ou é aquilo, ou não é. A mentira, existe milhões. É igual você perguntar também, a conta só tem uma resposta correta e a resposta errada. Infinito. Tem todos os números possíveis que você falava, está errado. É a mesma coisa também, se eu te perguntar uma história, que horas você acordou? Só tem uma resposta certa para essa pergunta, que é o horário que estava no relógio na hora que você acordou. Agora, se você for mentir para mim, a mentira tem milhões de respostas. Você pode mentir inventando um monte de coisa. É assim também com Deus. Se Deus é verdadeiro, só existe um e só tem um caminho. Se estão ensinando que tem milhares, então é tudo falso. Como é que vai ter milhares de versões diferentes para uma só verdade? A verdade, por natureza, é sempre exclusiva. Só existe um único Deus e só tem um caminho até Ele. E se você não entrar nesse caminho, você não vai até Ele. É um Deus fake. Há um só mediador entre Deus e o homem. É óbvio que tem que ter um só, porque esse mediador é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Toda verdade é assim. Ah, quanto que você pesa? Depende do ponto de vista. Às vezes eu estou me sentindo assim, que eu estou mais magrinho. Não, ou você pesa aqui ou não pesa. A verdade é assim, ou é ou não é. Como disse Jesus, sim, sim, não, não. Por que tanta dubiedade? Então isso não é radicalismo, meus irmãos. Isso não é radicalismo. Dizer que há um único caminho não é radicalismo. É a característica de qualquer informação que seja verdadeira. Por isso, meus irmãos, que Jesus é o nosso mediador, porque quando a sua obra, a pessoa e a obra de Jesus, foi a maneira de Simão ser salvo, de Simão Pedro ser salvo, e é a maneira que qualquer um vai ser salvo. Então, como é que Jesus salvou Simão Pedro, que a gente viu lá? Era até umas coisas que Simão Pedro não queria aceitar muito, estava tendo dificuldade, que Jesus ia morrer. Mas a Bíblia ensina que nós servimos a um Deus justo. E vocês sabem que nós vivemos num mundo que tem tanta injustiça que a gente começa a deturpar o que é justiça, começa a ficar uma coisa turva. Mas Deus, Ele não é justo e santo segundo os padrões deste mundo. Deus é justo e santo segundo o seu próprio padrão eterno. Não há mácula em Deus. Não há qualquer desvio de caráter. E por isso, Deus, sendo perfeitamente justo, Ele não poderia simplesmente você pecar e Ele falar assim, ó, você pecou, mas tá bom, tá perdoado, acabou. Espera aí, se alguém cometeu um crime, o juiz, sendo justo, ele pode falar assim, ó, vai para casa, acabou?
Não, porque a justiça, por sua natureza, exige que o pecado seja punido. Então, os seus pecados, por menor que você ache que eles não são pequenos diante de um Deus absolutamente santo e justo, e que, sendo absolutamente santo e justo, exige punição. E por isso que, embora Deus seja onipotente, a sua onipotência não pode servir para passar a mão na cabeça de pecados, porque, além de ser onipotente, ele é perfeitamente justo. Ele não pode fazer, eu vou salvar de qualquer jeito, porque eu posso tudo, então eu vou fazer. Sim, Deus pode tudo, mas tudo que Ele pode e que Ele faz precisa condizer com o seu caráter perfeito. E por isso, na Bíblia, Deus não perdoa ninguém, exceto fora de Jesus. Por que exceto fora de Jesus? Porque Jesus Cristo é aquele que, verso 6, deu a si mesmo em preço de redenção. Ou seja, Jesus viveu a sua vida perfeita, Jesus foi o homem perfeito, e sendo homem perfeito, Jesus foi crucificado, e na cruz, Jesus não foi crucificado como qualquer homem qualquer. Jesus foi crucificado para receber o castigo que nós merecíamos. Então, na cruz, Jesus foi condenado em nosso lugar. Jesus se entregou para ser condenado em nosso lugar. E ao se entregar para ser condenado em nosso lugar, aí Deus nos perdoa, mas sem passar por cima da justiça, porque a justiça foi feita em Jesus. Então, Deus precisa nos perdoar, Ele quer ser misericordioso sem deixar de ser justo. Como é que Deus pode ser misericordioso sem deixar de ser justo? A resposta é uma: Jesus. De forma que, se Deus simplesmente perdoasse, sem Jesus, Ele estaria perdoando, mas Ele seria injusto, porque o pecado não estaria recebendo a punição. Mas quando Ele puniu Jesus na cruz, Jesus fez isso em nosso lugar, e aí Deus é justo, porque o pecado foi punido, e ao mesmo tempo Ele é misericordioso, porque por essa punição substitutiva Ele nos perdoa. Então é assim que Jesus nos salva, e esse é o significado dele ser o mediador. Então Jesus é o único mediador, porque é somente com base nos méritos de Jesus que nós podemos ter acesso a Deus. É somente com base no que Jesus fez em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, que nós temos acesso a Deus. Por isso que Ele é o único caminho, por isso que Ele é o único mediador, e por isso que sempre que nós oramos, nós devemos orar em nome de Jesus. E é por isso que Jesus no céu ora por nós. Quando Jesus ora por nós, ele ora em seu próprio nome. Não é no nome de outro, mas é por causa do que Ele fez, por causa dos seus próprios méritos. E nós, como santos, ou seja, nós que fomos santificados, salvos por Jesus, nós devemos orar uns aos outros com base no que Jesus fez. Então, olha só que impressionante. Jesus, que é Jesus, Ele teve que fazer tudo isso para que Ele pudesse orar por nós. Porque sem a morte dele, sem aquilo que Ele fez na cruz, Ele não teria base para orar por nós, porque como que Ele vai orar a favor de pecadores? Como que Jesus iria interceder, mediar por pecadores, se o que um pecador merece é a condenação? Mas Jesus, então, ao morrer, Ele adquire base para orar por nós, porque ao morrer, Ele assume para si
a condenação que nós merecíamos, e ao assumir para si a condenação que nós merecíamos, nós somos justificados, e sendo justificados, agora que ele assumiu a condenação, ele pode interceder a nosso favor, porque ele tem base na sua morte. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Abre em Romanos 8. Romanos 8, 34. Quem é que condena? Olha só a pergunta aí, ó. Quem é que condena? Quem é que pode condenar Simão Pedro ao inferno? Quem é que pode condenar a mim ou a você ao inferno? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então, qual é a base de Jesus orar por nós? A base é que ele morreu e ressuscitou. Então, se você não crê em Jesus, Jesus não ora por você. Se você crê em Jesus, quem é que pode te condenar? Nem mesmo o vergonhoso pecado de Simão Pedro podia condenar ele, porque Jesus orou por ele com base naquilo que ele faria por Pedro. Então, pode voltar para Lucas 22. Então, nós vemos que isso daí que Jesus faz por nós, ou seja, por aqueles que confiam nele, por aqueles que fazem o que está no Salmo 2, nos leva, como está em Lucas 22, a ter que orarmos uns pelos outros. Ok? Então, veja que a base de nós orarmos é aquilo que Jesus fez. E por isso que nós não podemos fazer nenhum tipo de oração que seja diferente do que Jesus nos ensinou. Para pensar, se Jesus, que é Jesus, para orar por nós, ele teve que fazer determinadas coisas para que houvesse base para ele orar daquela forma, por que nós vamos pensar que nós podemos orar de qualquer jeito ou de qualquer maneira, sem respeitar aquilo que Jesus fez e ensinou? Não faz sentido. Por exemplo, existem pessoas no Brasil que vão dirigir as suas orações para falar com anjos, ou que vão dirigir e usar as suas orações para falar com aqueles que já morreram. Mas isso é uma corrupção do que a Bíblia ensina sobre a intercessão dos santos. Porque em toda a Bíblia, as pessoas somente são ensinadas a orar a Deus. Então, quando nós intercedemos um pelos outros, nós só podemos interceder orando a Deus por meio de um único mediador, que é Jesus. Meus irmãos, leiam todo o Velho Testamento. Pode ler Abraão, pode ler sobre Noé, pode ler sobre Moisés, pode ler sobre Isaías, Jeremias, todos esses caras. Todos eles somente fazem orações a Deus. Você não vai encontrar Josué. Vamos lá, vamos pensar em Josué. Josué era unha e carne com Moisés. Josué conviveu com Moisés lado a lado por mais de 40 anos. E depois, quando Moisés morreu, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés falou: você vai continuar da onde eu parei. E Josué enfrentou muitos desafios, muitas guerras,
Por que que em nenhum momento, depois que Moisés morreu, por que que Josué não fez uma oração a Moisés, dizendo: Moisés, me socorra, Moisés, me ajuda? Não existe isso. Josué só orava a Deus, só. Não tem oração a Moisés. E isso porque os dois eram uma carne. Era Moisés, Arão e Josué. E depois que Arão morre, Moisés não faz orações a Arão. Arão nos salve agora e na hora da nossa morte. Meus irmãos, se a gente for olhar para as mulheres na Bíblia, as grandes mulheres na Bíblia que eram mulheres santas, mulheres fiéis a Deus, como a bem-aventurada mãe de Jesus, Maria. Por que que Maria não orava para Abraão? Por que que não tem orações de Maria a Moisés? A única oração que tem de Maria registrada na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, tem a oração de Maria. Sabe para quem a bem-aventurada mãe do Senhor, Maria, ora? Ela ora somente para Deus. Meus irmãos, o apóstolo João, que nasceu do Senhor, o apóstolo João estava abraçado com Jesus. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, Maria passou a viver na casa de João. Então, se tem alguém na face dessa terra que conhecia Maria de perto, era João. Ninguém, além de José, que era marido, além de Jesus, eu acho que ninguém poderia dizer: eu conheço Maria tão bem quanto o apóstolo João. Os dois moravam na mesma casa. Jesus falou: cuida, João, da minha mãe. E o apóstolo João, que andou com Jesus e que Maria morou na casa dele, escreveu 5 livros da Bíblia. 5 livros, Evangelho, 3 cartas, o Apocalipse. Sabe em qual desses livros ele ensina a orar para Maria? 0. Então, se tinha alguém que tinha que saber disso, era João. Então, se nenhum dos 12 apóstolos ensinaram, se nenhum dos profetas ensinou, se Abraão não ensinou, se Moisés não ensinou, se Isaías não ensinou, se Maria não ensinou, se João não ensinou, se Mateus não ensinou, se Simão Pedro não ensinou, por que que as pessoas estão fazendo e dizendo que é o certo? Meus irmãos, eu não quero fazer nenhum tipo de oração que Maria não faria. O único tipo de oração que eu quero fazer é orar, eu quero orar igual Maria orava, que é orar somente a Deus. Eu quero orar igual João orava. Se esse tipo de oração não era oração que João fazia, eu não vou fazer, porque João é o apóstolo que Jesus escolheu para nos ensinar. Por que que eu vou ficar fazendo orações que Jesus não ensinou a fazer? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Jesus ensina a orar nos 4 evangelhos. Aprendam a orar com Jesus. Aprendam a orar com os profetas. Deus deu 150 salmos. Nos salmos é um livro de orações. Sabe quanto desses salmos tem alguma oração sendo feita para alguém que não é Deus? 0. Todas as orações dos salmos são para Deus, todas as orações de Jesus é para Deus, todas as orações de Maria, da sua prima Isabel, dos apóstolos, é sempre para Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós temos que aprender a parar de corromper a doutrina bíblica da intercessão dos santos. A doutrina bíblica da intercessão dos santos somos nós orando uns pelos outros. E nós vemos aqui, então, que existe uma obrigação de orarmos. Repetir, eu falei a palavra obrigação.
Eu não falei opção. Jesus não falou para Pedro: Pedro, se você quiser, você fortalece os seus irmãos. Não. O exemplo de Cristo, ele impõe sobre Pedro essa obrigação. Nós temos o dever de interceder um pelos outros. Então, interceder um pelos outros significa que nós devemos orar um pelos outros. E aí, como nós acabamos de ver, as nossas orações, elas precisam ser como Cristo ensinou. Então, como é que a gente vai saber como é que são as orações que Cristo ensinou? Bem, existem várias passagens na Bíblia que vão servir de exemplo das coisas pelas quais nós devemos orar. Ou seja, várias passagens na Bíblia vão conter orações, e aquelas orações que tem na Bíblia nos ensinam que tipo de oração agrada a Deus. Que nós acabamos de ver aqui, não pode, eu vou orar do jeito que eu acho. Não, é do jeito que Jesus ensinou. E a gente aprende a orar do jeito que Jesus ensinou, olhando para as orações que ele deixou na Bíblia. Porque sem Deus nos informar que tipo de oração agrada a ele, a gente não tem como saber o que é agradável a ele. Por exemplo, como é que eu vou saber se orar ao arcanjo Miguel é agradável a Deus ou não? Eu sei que não é agradável a Deus, porque Jesus não ensinou a orar assim. Então, se ele não ensinou, eu só quero fazer um tipo de oração. Você só tem que fazer um tipo de oração. Os tipos de orações que Jesus ensinou. Se Jesus não ensinou, Cristo é o teu único mestre. Mateus 23. Cristo é o teu único mestre. Então, somente os tipos de orações que Jesus fez. Então, por exemplo, muitas vezes, se vocês lerem os 4 evangelhos, Jesus, o tempo inteiro, ele citava o livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, para quem não sabe, é o livro mais citado do Novo Testamento. Tem outros também. Isaías é muito citado, Moisés é muito citado, mas o maior de todo é o livro dos Salmos. Por quê? Porque Jesus, ele era um homem de muita oração. Jesus orava muito. Por exemplo, vocês lembram quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? As últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Aí ele morreu. Muita gente não sabe, mas isso é uma frase do livro dos Salmos. Então, grande parte do que Jesus ora, ou do que você ouve Jesus falar nos evangelhos, são orações do livro dos Salmos. Então, Jesus, ele orava muito, e o livro dos Salmos é um livro de oração. Então, se você quiser aprender que tipo de oração agradável a Deus, uma das maneiras é você atentar para o livro dos Salmos. Tem um monte de oração ali. A gente cantou aqui, por exemplo, se você estiver se sentindo ansioso, eu estou muito ansioso, estou muito abalado, estou sendo muito perseguido, estou sendo muito atacado, o Salmo 6 é uma oração dada pelo Espírito Santo de Jesus para você orar e lembrar como é que Deus quer que você ore quando estiver desesperado. Além disso, o Senhor Jesus tem aquela oração que é chamada, alguns teólogos dizem que é a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso foi ensinada pelo Senhor Jesus para servir de modelo sobre como orar. Agora, preste atenção em algo importante da oração do Pai Nosso. A oração é assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Observe que eu falei aí, a maioria das coisas estão no plural. Por exemplo, ele diz assim, Pai meu. Ele diz, Pai nosso. Ele não diz, dai-me o meu pão de cada dia. Ele diz, o pão nosso.
Ou seja, a oração do Pai Nosso ensina a intercessão. Porque a oração do Pai Nosso não ensina você a orar só por você mesmo, mas ensina a orar pelos outros. E a oração do Pai Nosso é o quê? A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Porque se você observar, a oração do Pai Nosso, em cada pedido, inclui, de forma resumida, todos os tipos de orações que você pode fazer a Deus. Então, dentro do Pai Nosso, cada frase estão todos os tipos de oração que você deve fazer a Deus de forma resumida. Por isso que é a oração das orações. A principal oração na Bíblia, que foi ensinada pelo próprio Jesus. Então, por exemplo, se você falar assim, Pai Nosso, só a partir daí você já tem que saber que não tem como orar sem Jesus. Porque, como assim Pai? Qual é a base na Bíblia para você chamar Deus de Pai? Na Bíblia só pode chamar Deus de Pai se você crê no Filho, porque aí quando você crê no Filho, você é adotado por Deus como filho dele. Então, só falar Pai Nosso já pressupõe que você tem que crer em Jesus, porque se você não crê em Jesus, Deus não é seu Pai. Então, aí já está resumindo toda a doutrina da salvação, Pai Nosso. Quando você fala, me dá o pão de cada dia, a palavra pão indica todas as suas necessidades físicas. Me dá o pão não é só a bisnaga, né? Por que Jesus falou só o pão de cada dia, ele não falou a mortadela também? Eu queria um feijãozinho. Por que só vou comer pão? Não, pão, a palavra pão aí está representando todas as necessidades físicas. Quando você pede para Deus não te conduzir ao mal, isso aí está incluído toda a proteção de Deus. Então, se você analisar, por exemplo, tudo o que nós encontramos na oração do Pai Nosso, ou tudo que vocês encontram nos Salmos, tem como encaixar no Pai Nosso. Por exemplo, nos Salmos, quando você ora para Deus julgar os inimigos do reino dele, quando o salmista pede para Deus julgar os inimigos do reino de Deus, venha a nós o teu reino. Então, a oração do Pai Nosso é a oração perfeita, e a oração do Pai Nosso nos ensina a interceder. E se vocês levarem a sério esse negócio de interceder, de orar um pelos outros, tem um monte de outras coisas que não tem como não levar a sério. Por exemplo, não tem como ser uma igreja que fica cada um isolado no seu canto e não quer falar com ninguém. Porque não tem como você orar por algo que você não conhece. Não tem como você orar por ninguém. Orar pelas pessoas não é só, eu vou interceder, então eu vou só mencionar o nome da pessoa. Você deve se envolver com aquela pessoa em oração. E não tem como você se envolver com aquela pessoa em oração se você não se envolve com aquela pessoa no dia a dia. Então eu vou orar pelo Vini, mas a única coisa que eu sei a respeito dele é o nome dele. Como é que eu vou orar por ele? Então vocês veem que a intercessão dos santos pressupõe a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos pressupõe um interesse por aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Não interesse de fofocas ou coisas do tipo, mas um interesse genuíno em fazer bem pelos outros. Então, olha só, nós temos a obrigação de orar uns pelos outros. Obrigação, de forma que se você não intercede pelos outros, você está pecando. Ok? Então, ampliando isso, o que nós vimos aqui sobre Pedro, existe um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual, Jesus disse que Pedro estava sendo atacado por Satanás.
e Pedro sendo atacado por Satanás, a maneira de Pedro ser salvo das garras de Satanás era Jesus orando por ele. Ou seja, nós vivemos em uma guerra espiritual, e o meio de não sucumbirmos nessa guerra espiritual é por meio da oração um dos outros. Então, se nós não orarmos uns pelos outros, nós nos tornamos fracos, porque a maneira de vencer é a oração. Se Jesus entendia isso, ensinou isso, como é que a gente não vai entender? Ou seja, se eu oro ou deixo de orar por você, isso vai determinar, em grande parte, até o resto da sua semana. O que Samuel, o profeta Samuel, nós já lemos aqui, falou ao povo de Israel, quando ele declarou que Saul seria rei? Ele diz: ai de mim que eu não peque contra vocês, deixando de orar por vocês. Ou seja, se nós deixarmos de interceder orando pelos outros, nós estamos deixando daquilo de fazer algo que nem Simão Pedro deixava de fazer. Mas quando nós nos envolvemos na intercessão mútua, aí nós experimentamos uma graça maravilhosa, porque aí nós começamos a perceber, enxergar o mundo espiritual de forma mais clara. Não tem coisa mais maravilhosa de começar a orar por alguém, aí você começa a orar, Deus vai começar a mostrar a resposta de oração